abençoe a tua vida. Glória a Deus. Tema da mensagem: o Deus que se revela. Oh, aleluia. Meu Deus, como é forte esse local, hein? Como a presença de Deus é forte. Quem sentiu a presença de Deus? Louvado seja Deus. Uma das melhores coisas na vida do ser humano é quando Deus se revela, sim ou não? É muito bom quando Deus se revela. Imagine você estar passando por uma dificuldade. Quem aqui não passa por dificuldade? Passando por uma luta e de repente Deus se revela. E Deus pode se revelar de várias formas, sim ou não? Pode se revelar em sonhos. Há pessoas que não acreditam que Deus se revela em sonhos. Deus pode usar um profeta. Pode se revelar através do profeta. Pode te dar uma direção. Pode te dar um caminho. E Deus se revela nesta manhã. Quem crê dessa forma no nome de Jesus? Nesta manhã Deus tem uma palavra para o teu coração. Nesta manhã Deus tem uma direção para a tua vida. Aquilo que disseram para você, você não vai conseguir. É mentira. Aquilo que disseram para você, você não vai prosperar. É mentira. Aquilo que disseram para você, não vai haver esperança. Vai haver esperança no nome de Jesus. Porque nós temos um Deus que é tão poderoso que Ele trabalha na mente. Quem crê assim? Imagine a nossa mente sendo bombardeada. A nossa mente sendo bombardeada pelo inimigo. Sendo bombardeada, seja lá o que for. Deus vem lá, dá uma palavra, uma revelação, e a tua mente abre. Aquilo que você achava que não conseguiria fazer, aquilo que você achava que não ia prosseguir, Deus te dá uma revelação, porque o nosso Deus é um Deus que se, diga, revela, um Deus que se, e nesta manhã Ele tem uma revelação para o teu coração. Oh, glória a Deus. Vou estar lendo aqui de início para introduzir essa mensagem, Salmos 105, que diz assim, verso 1, dei graças ao Senhor. Dei graças a quem? Oh, glória a Deus, como é bom dar graças ao Senhor. Proclame o seu nome, divulgue os seus feitos entre as nações. Olha, nações, não é território, é nações. Nosso Deus não é um Deus de território, é um Deus de nações. Glória a Deus, eu ouvi um glória. Aleluia, dá mais um glória aí no nome de Jesus. Deus de nações, meu Pai do céu, que Deus tremendo é esse? Cante para Ele louvores, ou louvem-lhe, relatem todas as suas maravilhas, glorie no seu santo nome, alegre-se no seu coração. Olha que bênção. Glorie-se no seu santo nome e alegre-se no seu coração. Hoje Deus tem uma alegria para o teu coração. Hoje Deus tem uma vitória, uma bênção no nome de Jesus. Oh, louvado seja Deus. Abra a tua palavra, se você tiver com ela aí no nome de Jesus, em Gênesis 26. Uma palavra tremenda de direção, uma revelação de Deus nessa palavra muito forte. Palavra de Deus. Oh, aleluia. Gênesis 26 diz assim, o título, Isaque em Gerar. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido nos tempos de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar. Isaque foi para onde? Onde Abimeleque era rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse, não desça ao Egito. Não desça aonde? Não desça ao Egito. Procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você, e o abençoarei. Porque você e seus descendentes darei todas essas terras, confirmarei o juramento que fiz a meu pai, a Abraão. Olha que história patriarcal, olha que história da aliança do Antigo Testamento tremenda, você vai ver aqui agora. Eu vou expor esse texto e peço que você me ajude no nome de Jesus. Isaque diz assim, houve fome naquela terra, como tinha acontecido nos tempos de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era rei dos filisteus. Nós vemos aqui que é uma situação que vai se repetindo. Nós vemos aqui uma situação que Deus se revela numa repetição. Nós vemos em Gênesis 20 que Abraão ele tem o mesmo acontecimento. Houve fome no tempo de Abraão. Abraão pega a sua esposa e desce
para essa cidade chamada Gerar, porque havia fome. Quando Abraão chega nessa cidade, há uns acontecimentos ali tremendo, você vai acompanhar comigo aqui no nome de Jesus, e vai ver que vai bater a história. Quando Abraão desce para essa cidade, chamada Gerar, o pai de Isaac, a primeira coisa que ele faz é dizer que a esposa que ele tem não é a esposa dele, é sua irmã. Porque há um temor no coração dele de chegar naquela cidade e as pessoas pegarem a sua esposa de tão bonita que é. Olha a situação, de tão bonita que é. Ele chega nessa cidade de Gerar, Abraão, e diz que a sua esposa é a sua irmã. E o rei Abimeleque, ele cresce os olhos, e muitos crescem os olhos. Eles crescem os olhos e mandam buscar a esposa de Abraão. Eles vão lá, pegam a esposa de Abraão, a Sarai, traz para o palácio e deixa aquela mulher no palácio um período. E aquela mulher vai ficando no palácio, só que foi um grande erro do rei Abimeleque. Diga erro. Muitas vezes nós cometemos erros. Foi um grande erro do rei Abimeleque. Mandou buscar aquela mulher, colocou no palácio. De repente as esposas do rei Abimeleque, que era muito comum naquela época, vocês sabem disso, era muito comum um rei ele ter várias esposas, para fazer alianças políticas, para fazer ali uma geração, uma dinastia, como aqui é uma dinastia. Nós vemos que tem o rei aqui Abimeleque, o mesmo rei Abimeleque que está lá em Isaac. São reis diferentes, mas é uma continuidade. Então ela está ali, essa esposa de Abraão, e Deus pesa naquele reino. Olha a situação. Deus pesou no reino porque pegaram a mulher de Abraão. Deus faz com que as mulheres daquele reino no tempo de Abraão fiquem estéreis. Elas não conseguem ter filhos. E o tempo vai passando e nada das mulheres ter filhos. E ali a esterilidade tremenda, a mão de Deus pesando. De repente aquele rei Abimeleque, acredito eu, que ele tem um pouquinho de temor de Deus. Muitas vezes nós se enganamos em olhar para as pessoas e dizer, olha, aquela igreja não teme a Deus. Aquela pessoa não teme a Deus. Aquele não teme, nós acabamos se enganando. Porque esse rei Abimeleque, você vai ver ao longo da história, na exposição do texto, que ele temia um pouquinho. Ele vai dormir e de repente o Deus se revela para ele em sonhos. Meu Deus, olha que situação. Se revela um povo que não é o povo de Israel, não é o povo judeu. Se revela em sonhos para o rei Abimeleque. E o rei Abimeleque ali conversa com Deus através de sonhos. E Deus faz uma ameaça para o rei Abimeleque. Fala para ele, se você não devolver a mulher de Abraão, eu vou te matar. Devolva a mulher de Abraão porque ele é profeta. Diga profeta. Olha que forte, meu Deus, profeta. Ele é profeta. Ele vai orar por você. Ele vai orar por você. Então ele acorda no dia seguinte, esse rei Abimeleque apavorado com aquele sonho de ameaça, de morte, e dizendo que é um profeta, que é Abraão, que vai orar por ele e vai mudar a situação. Ele chama seus conselheiros ali, e os conselheiros vêm até o rei Abimeleque, e ele fala, o que eu faço? Tive esse sonho, Deus, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, me revelou em sonhos, que se eu não devolver essa mulher, eu vou morrer. Eles automaticamente são inteligentes, jamais vão segurar uma situação dessa, jamais segurar uma bucha, sim ou não? Não segure bucha. Eles falam, não, manda essa mulher embora, tire essa mulher do meu reino. Se eu vou morrer, se eu vou ser abençoado pela oração deste homem, tira. Eles fazem a reunião e tira e devolve a mulher a Abraão. Não só devolve a mulher a Abraão, né, a Sarai ou Sara, como também entrega ouro, prata, bens materiais. Meu Deus, como pode isso? O inimigo se levanta, você está numa situação que você iria perder, e de repente Deus fala, eu vou mudar a situação. Você não vai sair daqui de mãos vazias. Você não vai sair da forma que você entrou. Diga para o teu irmão, você não vai sair da forma que você entrou. Meu Deus, não vamos sair daqui da forma que nós entramos. Aleluia. E ele devolve a mulher a Abraão, como disse que Abraão é profeta. Se ele é profeta, ele vai ter um posicionamento de profeta, sim ou não? Ele ora por este rei. Ele ora por esse rei e declara a bênção. Dali em diante o reino de Abimeleque, ali em Gerar, começa a ter resultados. Muitas vezes você recebe uma oração e começa a ter resultados. Muitas vezes você recebe uma revelação e começa a ter resultados. Quem crê assim? Glória a Deus. E ali começa a ter resultados. As mulheres que eram estéril, a situação que era negativa começa a ser positiva.
Glória a Deus por isso. E elas voltaram a caminhar. Você nesta manhã vai voltar a caminhar. No nome de Jesus. Verso 4. Olha a promessa que Deus faz a Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu. Lhe darei todas essas terras. E por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Meu Deus, como é isso? Não é uma bênção só territorial, mas é uma bênção nacional. É uma bênção que atinge o mundo inteiro. Como funciona isso? Como através de um homem comum, uma pessoa do dia a dia, tem uma promessa dessa, tão particular, tão forte, que por meio de vocês abençoarei um território, abençoarei nações, farei reis. Meu Deus, como é forte isso. Eu fiz uma pesquisa rápida sobre Abraão para poder expor esse texto. E Abraão, ele é uma tipologia de Cristo. Não só Abraão, mas você vai ver que em outras situações é uma tipologia de Cristo. Abraão é pai, Isaac é filho, diga filho. E Deus olha para Abraão e diz o seguinte: Abraão, pegue o teu filho, o teu único filho, e sacrifique. Pegue teu único filho e me entregue. Você entregaria teu filho? E aqui Deus pede a Abraão. Abraão prepara toda a situação para pegar o teu filho para um sacrifício. Abraão, pai, pega teu filho Isaac, pega uma lenha, põe nas costas, pega auxiliares e caminha até um monte chamado Moriá. Nessa caminhada leva 3 dias. Quem pegou? Meu Deus, como pode a Bíblia bater as coisas tão lindo, tão tremendo? 3 dias caminhando, vê um monte, o filho olha para ele, mas cadê o sacrifício? Cadê o sacrifício? Aí ele fala em hebraico: Deus proverá. Em português: Deus proverá. Tupi-Guarani: Deus proverá. Ele diz que Deus proverá, pastores. Como é tremendo quando Deus prover. Como é tremendo quando Deus prover. E Deus começa a prover ali. Quando ele chega no monte, que ele fala: eu vou ter que sacrificar o meu filho. Eu vou ter que perder para ganhar. Olha só que situação. Perder para ganhar. Eu vou ter que perder para me ganhar. E ele vai lá, coloca o filho, prepara o holocausto. Abraão prepara, põe Isaac ali para ser sacrificado. Quando ele vai sacrificar no Monte Moriá, já tudo preparado ali, com fogo já, tudo no esquema para pôr fogo ali não é que era assim os holocaustos, não é isso? Tinha que ter fogo, tinha que ter toda a situação. Quando ele vai fazer aquilo, uma voz branda do céu: Abraão, não faça isso. Olha, Abraão, não faça isso. E ali Deus conversa com ele, faz mais uma promessa de restauração, uma promessa de prosperidade, uma promessa futura. Olha, nós vemos aqui no Antigo Testamento que através dessa promessa, dessa antiga aliança, eles olhavam para frente, porque muitas coisas eram uma tipologia de Cristo. Abraão, uma tipologia de Deus, sim ou não? Isaac, uma tipologia de, diga Jesus. Jesus, Isaac, uma tipologia de Jesus. A lenha, uma tipologia da cruz de, diga Cristo, da cruz de Cristo. E ali nos remete ao nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus, que começa a fazer esse trabalho maravilhoso. Em Mateus, no capítulo 1, fala da genealogia do nosso Mestre Jesus. E ali fala de Abraão, Isaac, Jacó, e vem trabalhando, vai chegando ali Davi, toda a dinastia, todo o reinado, até chegar no nosso Mestre Jesus. Olha que tremendo. Diga, glória a Deus. Versículo 7. Quando os homens daquele lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, para Isaac, ele disse: ela é minha irmã. Olha só, começa a ter um grau de repetição. O pai dele disse lá que era a tua irmã, a sua esposa. Ele diz aqui também que a tua esposa é tua irmã. Quando os homens daquele lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: ela é minha irmã. Teve medo de dizer que ela era sua mulher, pois pensou: os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ela ser tão bonita. Isaac estava em Gerar já fazia muito tempo. Olha só, a mentira tem perna curta. Sim ou não?
a mentira tem perna curta. Ele diz que aquela esposa, que é a esposa dele, é sua irmã. E o rei Abimeleque, numa certa ocasião ali, diz o texto, que ele está lá no seu reinado. Acredito eu que ele ficava de boa por ser um rei, de boa, sentado, andando no palácio, olhando as situações. Vamos dizer que ele não tinha o que fazer naquele momento. Então ele está olhando o seu reinado. De repente ele vai até a janela do seu reino e ele observa que Isaac está acariciando a sua esposa Rebeca. E ele observa e fala, não é irmã dele, não é irmã. Ele manda buscar. Ele fala, olha, manda buscar Isaac, manda buscar. E ele começa a trocar uma ideia com Isaac, dizendo por que ele mentiu daquela forma. Porque ele teve um temor. Olha só, Isaac estava em Gerar já fazia muito tempo. Certo dia Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela, quando viu Isaac acariciando Rebeca, a sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse, na verdade, ela é tua mulher. Por que disseste que ela era tua irmã? Isaac respondeu, porque pensei que poderia ser morto por causa dela. Então disse Abimeleque, tens ideias do que tu fizeste? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com a tua mulher e teria trazido culpa sobre nós. Nós vemos aqui que há um temor nesse rei Abimeleque. Não é da forma que ele pensava, não é aquele preconceito que ele tinha. E muitas vezes nós temos preconceito, sim ou não? Muitas vezes nós olhamos uma região e falamos, olha, aquela região é isso. Já temos um preconceito. Muitas vezes olhamos uma pessoa e dizemos, olha, essa pessoa é isso. Muitas vezes olhamos uma igreja, muitas vezes uma região, e temos um preconceito. E aqui nós vemos que esse rei, ele tinha um certo temor a Deus. Quem percebeu isso? Porque ele fala, por que mentiste? Por que não disse que ela era a tua mulher? Qualquer um de nós poderíamos ter se deitado com ela e teríamos trazido a culpa sobre nós. Então disse Abimeleque, tens ideias do que fizeste? Qualquer homem poderia ter se deitado com ela. Verso 11. E Abimeleque advertiu a todo o povo. Olha a advertência do homem, do rei Abimeleque. Quem tocar neste homem ou em sua mulher certamente morrerá. Isaac formou lavoura naquele local. Olha que tremendo. Vamos falar um pouco da riqueza de Isaac. Como pode um homem ser abençoado tremendamente por Deus? Um Deus que se revela dessa forma. Depois desses acontecimentos, Isaac está ali naquela região. Isaac vai formar lavoura. E ele fica riquíssimo com essa lavoura. Fica riquíssimo com essa plantação. E Abimeleque advertiu, como eu disse. Aí na sequência, Isaac formou lavoura naquele lugar. E no mesmo ano, colheu 100 por 1. Qual que é o segredo de colher 100 por 1? Qual que é o segredo de uma prosperidade? Como pode uma pessoa que você vê hoje nos nossos dias, uma pessoa que não tem um capital, uma pessoa que está vendendo pouco, uma pessoa que está investindo pouco, de repente ela prospera tremendamente? Diz a palavra aqui que Deus o abençoou. Deus abençoa aquela lavoura de Isaac e ele começa a prosperar naquela região. Ele começa a prosperar. Só que quando você prospera, vem a inveja. Quando você prospera, vem a dificuldade. Será que a inveja pega? Eu acho que pega. Porque eu trabalhei na empresa, mentiram sobre mim. Para mim quebrar aquela mentira foi muito difícil. Para mim sair daquela situação foi muito difícil. E eu não sou rico, só tenho uma mulher bonita. Ele tinha riqueza, não é isso? E uma mulher bonita. Se você não quer luta, não case com mulher bonita e nem fique rico. Meu Deus, não tem como fazer isso, não tem. Meu Deus amado, glória a Deus, aleluia. E levantou-se uma inveja ali. Meu Deus, que situação. Isaac formou lavoura naquele local e colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e sua riqueza continuou a aumentar. Olha só, a riqueza de Isaac não só enriqueceu, mas continuou a aumentar. Até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos, servos, que os filisteus os invejavam.
Estes taparam todos os poços que o servo de Abraão, pai de Isaque, tinha cavado naquela época. Então Abimeleque pediu a Isaque: saia da nossa terra, porque é poderoso demais. Muitas vezes você tem que sair de uma terra. Muitas vezes você tem que mudar dessa terra. Eu ainda não consegui cumprir essa palavra de sair de uma terra, mas eu creio em nome de Jesus que eu vou sair de uma terra. Vai ter mudança no nome de Jesus. Muitas vezes você tem que sair de um local para outro para você ter uma revelação de Deus. Muitas vezes você tem que fazer uma mudança para ter uma prosperidade. Muitas vezes você tem que fazer algo que ninguém fez para que você cresça. E o próprio rei Abimeleque manda Isaque sair dali, porque via ele como uma ameaça, muito poderoso, muito forte. Com certeza Isaque tinha exércitos, porque o pai dele deixou uma grande herança. Esses taparam os poços que o servo de Abraão, pai de Isaque, tinha cavado na época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: saia da nossa terra, pois é poderoso demais para nós. Por isso Isaque mudou-se de lá e acampou no vale de Gerar, e ali se estabeleceu. Essa questão do poço, eu pesquisei um pouquinho, era algo muito importante naquela época. Eu sei que hoje também é, mas naquela época era mais importante do que ouro, porque eles estão no deserto, estão num local seco, eles precisam de água, e quando eles furam um poço, como Abraão era nômade, Abraão era servo de Deus e Abraão era inteligente, diga inteligente. Abraão vê que não precisava de ouro naquela terra, precisava de água, e ele começa a cavar poços, Abraão, e ele deixa aquela herança para o filho. Olha um gancho aqui rapidinho, não está no texto aqui, mas rapidinho. Ele deixa a herança eu tenho que honrar o meu pai. Porque se eu tenho uma casa hoje pequena, apertada, feia, zoada, graças a meu pai. Porque se meu pai não deixa essa casa, eu não teria nenhuma. Muitas vezes nós não honramos a nossa geração. Muitas vezes nós não valorizamos aqueles que foram primeiro do que nós. Foi o pai primeiro, foi a mãe primeiro. Isso pode se estender para a igreja. É o pastor, é o presbítero, é o diácono, é a pastora, é a missionária. Para eles estarem onde estão, eles pagaram um preço muito alto. Para eles mostrar esse poço que você está bebendo aqui, o preço foi altíssimo. Para você beber dessa fonte, o preço foi alto. Sim ou não? Glória a Deus. E aí vem essa questão do poço, essa valorização comercial do poço. Se você fura poço numa região daquela, você pode colocar ali soldados e eles cuidarem daquele poço e quando precisarem negociar. Quando eles verem que alguém está passando lá no deserto de Israel, eles podem negociar. Falam: olha, aqui nesse poço tem água. Aqui nesse poço tem água, eu te dou água, você me dá o quê? Um cabrito? Um bode? Um ouro? Uma prata? Era poder de negociação. Muitas vezes eu e você tem que ver o que está podendo negociar. Muitas vezes eu e você tem que ver o que podemos negociar. Muitas vezes nós nem sabemos fazer negócio. Quantos negócios eu perdi porque não soube fazer? Quantos negócios eu perdi porque não soube negociar? E muitas vezes você tem que saber negociar. E Abraão era um grande negociador. Diga, negociador. E ele deixa para Isaque. Ou seja, se você tampa um poço, você está pedindo guerra. Se você fecha um poço, você está pedindo guerra. E os poços, eles eram tão importantes. Os poços, eles eram tão vistos naquela época, que se você tivesse um poço, naquele momento, você teria condições. Você teria condições financeiras. E o poço, além de condições financeiras, econômicas, ele também tinha uma fonte histórica muito importante. Se você estivesse lá em Israel e olhasse um poço com um nome, alguma história estava por trás. Alguma coisa estava por trás. Como diria o crente, há um mistério aqui. Por exemplo, quando você vê em Gênesis 16, verso 7, Agar, uma das esposas de Abraão, a esposa de Abraão era estéril, sim ou não? Ela não podia ter filhos. E ela pede a Abraão que pegue Agar
o pastor já ministrou sobre isso. Pegue Agar e tenha um filho com ela. Abraão não pensou duas vezes. Falou, eu pego Agar sim. Não pensou duas vezes. Foi lá e já pegou Agar e teve um filho para ter a sua geração. Só que nessa situação, levantou-se uma inveja dentro da família. Será que tem inveja dentro da família, meu Deus? Será que tem essa situação? Será que eu vou ficar invejando o meu irmão? Será que eu vou invejar a minha cunhada? Será que eu vou invejar o meu cunhado? Será que eu vou invejar o meu filho? Diga não. Diga misericórdia. Glória a Deus. Inveja só tem lá em Israel. Aqui no Brasil não tem. Não tem. E ali há uma briga, uma inveja, e Agar é expulsa daquela região. Ela começa a andar no deserto. Agar era egípcia, a origem dela, começa a andar ali destonteada, sem saber para onde ir. Ela chega num local que havia um poço, e naquele poço ali, naquela região de Gades, em Beredes, aparece o anjo do Senhor, e fala com essa mulher Agar. No momento que ela não tinha para onde ir, sem direção, olha a bênção de Deus, não tinha para onde ir, sem direção, aparece uma palavra, dá uma direção, que pode prosperar ela espiritualmente, pode prosperar ela financeiramente, e pode dar um caminho maravilhoso. E aquele anjo aparece para ela e pergunta, para onde você vai? Acredito eu que ela não percebeu que era o anjo falando. Muitas vezes eu e você está tão acostumado com as mídias, tudo rápido, tudo, né? Você liga ali no Facebook rápido, você olha um comercial rápido, que você acaba viciando a tua mente. Porque hoje em dia, os grandes empresários, quando eles fazem um comercial, todo comercial tem que ter uma mulher bonita. Não há um comercial que eles não põem uma mulher bonita. Se antigamente eles colocavam essa mulher tantos minutos depois, agora não, agora puf, pá, vai falar dessa caneta, tchum, um segundo, milésimo, já está a mulher bonita. Ah, vou falar desse carro, tchum, pá, pá, já tem uma bebida que a pessoa gosta. Aquela bebida é rápido e a sua mente vai viciando. Meu, apareceu a bebida, apareceu o carro, e vai associando, e vai associando. Aí muitas vezes trazemos isso para a igreja. Muitas vezes a igreja precisa do chamado movimento, para a pessoa prestar atenção na palavra, precisa do movimento. Muitas vezes ela precisa de falar algo que o teu ego quer ouvir, não o que Deus quer falar com você. Porque aqui nós estamos vendo Deus falando com Agar. Não é o que Agar quer ouvir, é Deus falando com Agar. E muitas vezes a igreja se encontra assim. Eu me lembro aqui, há uns anos atrás, quando eu trabalhava em uma barbearia, uma pessoa pagou a minha ida para uma igreja. É uma igreja lá que acho que tem custo, né? Tudo tem custo, sim ou não? Não vamos ser inocentes. Ah, não, dá para fazer, pastor. Faz isso, põe equipe de louvor, põe instrumento novo, microfone top, mesa, tudo tem gasto, sim ou não? Então ele pagou a minha entrada. Eu nem sabia que teria que pagar, mas ele pagou. Colocou uma fichinha aqui no meu braço, no braço da minha esposa. E fomos ali no Piraporinha, numa avenida ali, numa igreja muito grande. Quando chegou lá, estava lá Felipe Valadão e Mariana Valadão, não é isso? Felipe Valadão e Mariana Valadão. Recebemos uma mensagem tremenda. Eu percebi que ele, com a sua experiência de pregador, a igreja lotada, ele deu uma palavra. Em Romanos, na época, ele fez uma brincadeira com a igreja. Foi muito engraçado na época, não sei se eu vou conseguir reproduzir. Ele leu Romanos, 500 pessoas ficaram tudo quieto. Mas quando ele começou a movimentar de propósito, quando ele deu um tom mais rápido na voz, o povo prestou atenção. O que é isso? Isso é um movimento, a nossa mente está, pastor Danilo, pastor Fábio, a nossa mente está viciada com a mídia, sim ou não? Estou falando besteira? Estou errado? Sim ou não? Então muitas vezes precisa disso. E o anjo fala com essa Agar. E por causa disso, de o anjo ter falado com essa Agar, aquele que me vê, ela colocou o nome daquele poço, Biar Lar Roim. Olha só, aquele que me vê. Então se você for em Israel hoje, e vê um poço lá, escrito em hebraico, Lear Roim, resumindo, aquele que me vê, é um poço onde o anjo falou com Agar. E também nós temos outra história envolvendo poço. Interessante, em Êxodo 2, verso 15. Quando Moisés comete um homicídio, ele cometeu o quê?
meu Deus, cometeu um único livro da Bíblia que não mente. Único livro na Bíblia que não passa pano. Único livro na Bíblia que diz: se você pecou, você pecou. Você vacilou, você vacilou. Você foi desobediente, você foi desobediente. Acho tremendo isso na Bíblia. Porque se vier uma empresa muito forte aqui fazer uma biografia de nós, vai colocar tudo positivo. Sim ou não? Nossa, olha, o presbítero Clóvis é assim. Nossa, ele mora ali naquela casa. Até minha casa fica bonita. Sim ou não? Olha, ele mora ali naquela casa, que casa bonita, que piso maravilhoso, que quintal. Olha. Mas a Bíblia não faz isso. Se a Bíblia for falar de mim, eu não quero que ninguém esteja aqui. Se a Bíblia for revelar de mim, eu não quero. Há até uma brincadeira que eles dizem: vamos naquele culto porque lá tem revelação. Aí o cara fala: não, eu não. Vai revelar minha vida? Imagine, pastor, eu chegar lá e ser revelado, pastor Danilo. Imagine, que situação. Então ela diz que ele cometeu homicídio. E ele foge do Egito, tem a sua caminhada, e ele chega lá na terra chamada Midian. E quando ele chega naquela terra, ele é muito esperto, guerreiro, inteligente, se estabelece próximo a diga poço. Se estabelece próximo a um poço. Foi tão tremendo isso daí, que de repente aparece 7 mulheres. Meu Deus, olha, 7 mulheres. Aparece 7 mulheres, filhas de Jetro, sogro de Moisés, para tirar água nesse poço. Olha só os fundos históricos do poço. Para tirar água no poço. Quando elas vêm tirar algo no poço, começa a surgir uma guerra. Diga guerra. Aparece ali pastores querendo impedi-las de tirar água do poço. Meu Deus, se você tampa um poço, se você impede alguém para tirar água do poço, você está pedindo uma guerra. E Moisés era sanguíneo, sim ou não é sanguíneo? Fala, pastor Danilo. Quando o cara vai para cima, ele era sanguíneo. Ele observa aquilo e fala: olha, não vou deixar acontecer isso. Tem homens impedindo 7 mulheres de tirar água do poço, eu vou para cima. Muitas vezes nós temos que ir para cima. Muitas vezes nós temos que agir. Muitas vezes temos que caminhar. E ele vai para cima, defende ali aquele poço, defende aquelas mulheres, e aqueles homens saem. E elas conseguem tirar água no poço. Evento com Moisés, olha que tremendo. Através disso ali surgiu um poço romântico, né? Se fosse colocar o nome, né? O poço do romance. O poço da mulher da minha vida, né? O poço que eu prosperei. Quando eu conheci a Paula, eu prosperei. O poço que eu prosperei. Aí dali daquela situação, Moisés consegue uma família, diga família. Consegue uma esposa. E consegue caminhar através de uma situação dessa. Olha que tremendo. E poço também me lembra de uma situação muito forte. Dá glória a Deus enquanto eu tomo uma água. Eita glória! Uma situação muito forte envolvendo poço também. Olha que tremendo. Poço. E Evangelho de João, no Evangelho de João, capítulo 4, verso 5, Jesus está descansando próximo a um poço. Olha só, chegamos no mestre. Não tem como ler as escrituras e não chegar no mestre. Tem pessoas que lêem as escrituras, já é um vício. Tem pessoas que lêem as escrituras e já chegam em finanças. Tem pessoas que lêem as escrituras e já chega que vai ser curado. Deus cura, amém. Mas muitas vezes não é essa a informação. A informação que nós temos aqui é que vai chegar numa nova aliança. Vai chegar numa situação de bênção na tua vida, no nome de Jesus. E Jesus está ali na beira de um poço em Samaria, dado o nome do poço, Poço de Jacó. Jesus está cansado da viagem, está na beira do poço, sentado, e de repente aparece uma mulher para tirar a água. Essa mulher vem tirar a água e Jesus começa a trocar uma ideia com ela na beira daquele poço. Ela quer a água daquele poço. E Jesus fala: olha, se você soubesse com quem está falando, você lhe pediria água, e ele daria uma água viva, uma água nova, uma água transformadora, uma água que muda as situações. Porque o nosso Deus, quando você tem Deus, você viu lá com Moisés. Moisés, além de ganhar uma esposa, que é algo tremendo, tem pessoas que não conseguem nem uma namorada. Moisés conseguiu uma esposa. Além de uma esposa, ele conseguiu uma família. Ele conseguiu uma região para morar. Ele conseguiu um sogro, que vocês conhecem a história. Esse sogro foi um
um mentor, não é isso? Foi um mentor de Moisés, tudo por uma obra de Deus, porque não houve ganância. O erro de falar muito que você vai pegar, que você vai conquistar, que você vai crescer, que você vai trocar, que você vai isso, que você vai sair daqui segunda-feira, é que o nosso coração vai ficar ganancioso. Nós vamos ver a igreja como um local econômico. Seu coração vai ficar tão ganancioso que se você não conquistar naquele momento, não estou dizendo que você não vai conquistar, mas se você não conquistar naquele momento, você vai ficar decepcionado. Porque falaram que ia acontecer e não aconteceu. Sim ou não? E ali Jesus está na beira do poço, começa a trocar ideia com essa mulher. Essa mulher quer tirar a água do poço, porque o poço é dos ancestrais. O poço é de uma geração, é o poço de Jacó. E Jesus mostra para ela, olha, se você soubesse com quem está falando, você lhe pediria essa água e ele lhe daria a água da vida. E nesta manhã nós temos uma água da vida. Nós temos uma água poderosa. E olha o que acontece agora, voltando para o texto. Olha só. Glória a Deus, diga glória a Deus. O servo de Isaac, verso 19, cavaram no vale e descobriram um veio de água. Descobriram o quê? Um veio de água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo, a água é nossa. Olha só, começou a luta. Por isso Isaac deu o nome daquele poço, Ezeque. Ezeque, que quer dizer contenda. Você observou que ele vai receber uma bênção tremenda, mas antes de receber a bênção, ele está passando por uma luta. Antes de receber aquela bênção, ele está passando por uma dificuldade. Sim ou não? Muitas vezes nós passamos tanta luta, tanta dificuldade, que nós queremos parar. Sim ou não? Muitas vezes a luta é tão grande, as portas estão tão fechadas, as coisas não estão caminhando, que você olha e fala, meu Deus, e agora? Não vou conquistar? E agora não vou conseguir? E você vai ver aqui que ele consegue. Diga, consegue. Meu Deus, ele consegue. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo, a água é nossa. Por isso Isaac deu o nome daquele poço de Ezeque, que é a discussão. Porque discutiram por causa dele. Então os servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso deram o nome de Sitna, confusão. Muitas vezes aparece confusão na minha vida. Muitas vezes parece confusão na sua vida. Seria uma grande ilusão quando a pessoa vem para a igreja e ela acha que ela estando na igreja não vai passar dificuldades. Por ela estar na igreja não vai passar luta. Por ela estar na igreja não vai passar discussões. E aqui aparece essa situação de discussão. Então os servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso chamou de Sitna. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço. E ninguém discutiu por causa dele. Cavou outro poço. Deu o nome de Rehobote, dizendo, agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos nessa terra. Não quer dizer porque você passou uma luta, tapar os seus poços, aquilo que você almejava tanto não conquistou. Não quer dizer porque a segunda vez tamparam os teus poços e você não prosperou, não quer dizer que vai ficar dessa forma. Não quer dizer que você vai caminhar desse jeito. Porque a palavra diz que esse homem ficou rico, ficou riquíssimo. Deus era na família dele. E nós temos um Deus todo-poderoso, El Shaddai. Nós temos o Messias. Nós temos o nome de Jesus. Quem crê assim? Nós temos o nome de Jesus. Quantas vezes, quantas situações eu e você já passamos e clamamos no nome de Jesus e as coisas aconteceram? Eu me lembro há pouco tempo atrás, eu orando na nossa igreja, declaramos, haja cura na coluna. Uma obreira teve fé, colocou a mão na coluna, pá! A coluna voltou ao normal. Eu me lembro de eventos que nós fomos em casa, que a pessoa estava depressiva. A pessoa não queria... O primeiro passo de uma depressão hoje em dia, se fosse dar um estudo, né? Primeiro passo para saber se a pessoa está depressiva, ela deixar o celular de lado.
Se ela não olha o WhatsApp, se ela não olha o Facebook, se ela não olha o Instagram, é porque está depressiva. Sim ou não? E eu fui numa casa de uma pessoa assim, que não olhava celular, não conversava, não falava, já tinha ido outros cristãos, outros crentes, servos de Deus lá. Mas quando nós chegamos ali, começamos a ministrar a palavra, a primeira revelação que Deus deu foi que havia um espírito de morte. Um espírito de morte. Olha a situação. Você vai numa casa, orar para alguém depressivo, e o Espírito Santo fala, nesse local tem um espírito de morte. Aí o que eu disse para eles? Eu falei, olha, é o seguinte, foi revelado aqui que é um espírito de morte. Deus me revelou que é um espírito de morte. Vou fazer uma oração diferenciada. Não se assustem aqui, né? Porque a oração de batalha é diferente, né? Uma coisa é você vir aqui e falar, meu Deus, abençoe o coração, né? Prospere essa vida. Outra coisa é você vir aqui e mandar o mal embora. Outra coisa é você vir aqui e mandar a dor de coluna embora. Você não se manda a dor de coluna embora assim, ó. Coluna, dor de coluna, sai. Ei, dor no joelho, sai. Depressão? Ei, depressão, minha amiga, vai embora. Você não faz isso. Você chega chegando, sim ou não? Ei, depressão, bate em retirada no nome de Jesus. Dor na coluna, bate em retirada no nome de dores no joelho, bate em retirada no nome de depressão psicológica, bate em retirada no nome de glória a Deus. Quem pegou? Meu Deus, é forte demais. Glória a Deus. E ali ele cava um poço e se chama Rebote, porque ali começaram a prosperar. Diga, prosperar. Olha que lindo. Não enganamos ninguém. Houve homicídio lá atrás, foi dito, houve homicídio. Houve um relacionamento restaurado. Houve um casamento, houve família. Olha, houve uma prosperidade aqui na vida de Isaac. Plantou uma e colheu 100. Nós podemos declarar assim, que nós vamos colher na presença de Deus. Aquilo, olha o que eu vou declarar. Olha o que eu vou declarar. Aquilo que estava fechado na minha mente, aquilo que estava fechado na tua mente, se você crer, é claro, né? Porque senão são palavras jogadas ao... Aquilo que estava preso, bloqueando a minha mente, aquilo que estava bloqueando a tua mente, aquilo que havia dificuldades, aquilo que dizia, olha, você não vai conseguir, você não vai conquistar, você não vai conseguir nem abrir esse poço não tem água. Aí Jesus, 2000 anos atrás, lá em Samaria, ele fala, não, eu sou a água da vida, fica tranquilo. Se a tua fé era no poço, se a tua fé era numa linhagem hebraica, numa linhagem abraâmica, hoje eu tenho uma palavra para você. Jesus diria isso. Eu sou a água da vida, disse Jesus para aquela mulher. E nós temos o nome de Jesus. O nome de Jesus é muito poderoso. Muitas vezes nós fazemos do nome de Jesus só um intelectual. Muitas vezes fazemos do nome de Jesus só para... E não sabemos o poder que tem no nome de Jesus. O nome de Jesus expulsa demônios. O nome de Jesus expulsa depressão. O nome de Jesus expulsa portas fechadas. O nome de Jesus muda a igreja. O nome de Jesus faz você mudar para a bênção de Deus. O nome de Jesus faz você prosperar. Porque nós vemos que Abraão prosperou, sim ou não? Isaac prosperou, sim ou não? Moisés também prosperou, sim ou não? Agar também prosperou. Uma mulher que estava vagando pelo deserto, de repente aparece o anjo e conversa com Agar, muda toda a situação. Agar tem um filho de Abraão. Esse filho se torna um grande, diga, flecheiro. Se torna um grande flecheiro. Você pode se tornar um grande empresário. Diga amém. Você pode se tornar um grande pastor. Você pode se tornar uma grande pastora. Você pode se tornar uma grande missionária. Você pode plantar 1 e colher 100. Mas como? Diga como? Se Deus for com você. Porque diz o texto que Deus era com Isaac. O problema da prosperidade ou de algo parecido é que muitas vezes esquecemos quem prosperou. Muitas vezes esquecemos quem te deu a bênção.
Quantas pessoas não entram na igreja desempregado, saem empregado? Quantas pessoas entram na igreja sem direção, saem com direção e depois desaparecem? Porque esqueceram que quem prospera, quem prosperou é Deus. Fique de pé no nome de Jesus, nós vamos estar orando para a glória de Deus. E eu creio que há prosperidade, há mudança.